Seja de noite ou de dia, muito obrigado por sua companhia. Como é bom a gente buscar Deus todos os dias, né? Eu sei que alguns fazem isso bem cedinho, já abrem aí o celular, o tablet, o computador, né? E acompanham essa mensagem. Outros ao longo do dia, outros só têm essa oportunidade no final do dia, já bem tarde, mas não importa. Como eu disse, seja de noite ou de dia, obrigado por sua companhia. E, acima de tudo, parabéns pela sua disposição de buscar a Deus. O texto bíblico está aqui no livro de Êxodo, capítulo 13. Vou ler os versos 21 e 22. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Para entendermos aqui esse momento da história, o povo de Israel, que estava escravizado no Egito já há muito tempo, eles, pelo poder de Deus, saíram daquela situação de escravidão e agora eles estavam viajando pelo deserto na direção da terra de Canaã, a terra que Deus havia prometido para eles. E olha que fato espetacular! Deus guiando e protegendo o seu povo durante aquela viagem pelo deserto, e eram aproximadamente 2 milhões de pessoas, muita gente. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. É possível que você saiba, geralmente no deserto durante o dia, o calor é intenso, o sol é causticante, então essa nuvem que os guiava, os protegia do calor do deserto. E ao mesmo tempo, nessa nuvem, Deus ia à frente para guiá-los, para mostrar o caminho pelo qual eles deviam passar. E o texto bíblico diz que, durante a noite, nosso Deus também ia diante deles numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Normalmente no deserto, se o dia é frio, o dia é quente, a noite é muito fria. Então, durante a noite havia como diz aqui, uma coluna de fogo para os iluminar e ao mesmo tempo aquecê-los, para que iluminados eles pudessem viajar, tanto de dia como de noite, e assim protegidos do sol e aquecidos durante o frio da noite. Que cuidado tremendo de Deus, hein? Acredite, assim como Deus cuidou do seu povo no passado, Ele ainda cuida hoje. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. O mesmo Deus que tirou o povo de Israel do Egito e teve a responsabilidade de guiá-los pelo deserto, Ele também cuida de você e guia você quando você se dispõe a segui-lo com sinceridade, procurando viver na presença do Senhor e andar nos seus caminhos. Lembra que Jesus disse aos seus discípulos? São as últimas palavras de Cristo registradas no Evangelho de Mateus. Antes de voltar para o céu, Jesus disse assim: eis que estou com vocês, ou estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos, ou a consumação dos séculos. É claro que Jesus não estava dizendo aquilo apenas para os seus discípulos, porque anos depois todos eles estariam mortos. Ali Jesus estava prometendo que Ele estaria com sua igreja, com seu povo, a partir daquele momento, até o fim. Até o glorioso dia, quando essa realidade presente chegará ao seu final e Deus estabelecerá novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Enquanto nós estivermos peregrinando nesse mundo difícil, temos a certeza de que o Senhor está conosco. Na incerteza do caminho, a presença do inseparável amigo Jesus. Deus te abençoe, permaneça firme na sua fé, não desista do Senhor por nada. Ele está com você, Ele está comigo. De alguma maneira, Ele está guiando o nosso caminho. Ele está nos protegendo, Ele está nos conduzindo para a vitória. Vamos orar juntos. Senhor Deus e Pai, nós temos certeza, Senhor, de que, assim como estiveste com o Teu povo no passado, tantas histórias lindas do Teu cuidado e proteção, continuas conosco hoje, Pai, ainda que nós não Te vejamos, não tenhamos o privilégio de ouvir claramente Tua voz, mas por meio da Tua palavra e da obra do Espírito Santo, nós cremos que Tu estás conosco. Ajuda-nos, Senhor, a mantermos essa fé viva,
até que nós te vejamos com os nossos próprios olhos, até que nós tenhamos o privilégio de escutar a tua voz falando aos nossos ouvidos e recebamos o convite para a vida eterna. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Em Lucas, no capítulo 1 e o versículo 37, a mensagem, queridos, que Deus nos diz hoje, diz assim: pois para Deus não haverá impossíveis em todas suas promessas. Você entendeu? Vamos ler e ouvir novamente. Pois para Deus não haverá impossíveis em todas suas promessas. Então, queridos, qual é o seu pedido hoje? O que você precisa, amados? Você precisa de um milagre. Sabe, alguns de vocês estão desesperados por um milagre, não é mesmo? E a Bíblia, queridos, diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele ainda realiza milagres em nossa vida. Isso significa que a era dos milagres, ela não acabou, queridos. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Mas ainda há pessoas céticas que dizem que o tempo dos milagres acabou. Mas isso não pode ser verdade se Jesus não mudou. Ele continua a mesma pessoa. O nosso Deus é um Deus que realiza milagres. Hoje, amados, eu peço a Deus que você receba um milagre que mudará a sua história. Quando tudo parecer desesperador e você se sentir impotente. Saiba, queridos, que Deus, Ele promete abrir um caminho quando todas as portas parecerem fechadas. Você pode não saber como algo vai acontecer, mas Ele abrirá um caminho, porque o nosso Deus, queridos, é o Criador de caminhos. E Ele cumprirá suas promessas e iluminará a escuridão da sua situação para que você receba o seu milagre. Não importa, queridos, se você tem muita fé ou pouca fé. Não importa se você tem esperança ou está sem esperança. Hoje, exatamente hoje, pode ser o dia do seu milagre. E isso, queridos, não depende de você. Não é uma fórmula. É o poder e a misericórdia de Deus em ação em sua vida. Sabe, ao longo dos anos, queridos, tenho testemunhado Deus curar relacionamentos que pareciam irreparáveis. Curar pessoas do câncer, quando os médicos disseram que não era mais possível. Fornecer recursos financeiros, quando toda a esperança parecia perdida. Deus, queridos, ainda está no negócio de fazer milagres. Eu quero que você acredite nisso, porque eu acredito com todo o meu coração. Hoje, queridos, eu acredito que Ele ainda é um Deus que realiza milagres. Então, espere, queridos, o seu milagre. Deus é especialista, queridos, em coisas humanamente impossíveis. Nada, queridos, é muito difícil